Olá pessoal, bem-vindos a mais um vídeo. Eu sou Felipe Fante, ajudo você a chegar a um diagnóstico preciso com mais segurança. No vídeo de hoje a gente vai falar um pouquinho sobre o básico do raio-x de tórax. O que a gente consegue ver, o que a gente não consegue ver. Será que é tão complicado assim? Tem tanta informação que você consegue obter com o exame radiográfico, que você vai até ficar perdido no começo quando você não tem muita experiência? Será que você precisa mesmo ficar olhando cada centímetro quadrado daquela imagem, todas as projeções, para tirar as informações que são necessárias? São perguntas que quem não tem tanta familiaridade assim com o exame radiográfico acaba se fazendo. Então vamos lá, eu tenho aqui uma imagem que eu recebi esses dias aí. Eu vou compartilhar com vocês. Aqui. Deixa eu deixar ela em primeiro plano. Pronto. Então aqui a gente tem um exame radiográfico de tórax de um paciente que é filhote. A gente consegue ver que é um filhote porque tem vários discos epifisários abertos, né, em coluna vertebral. A gente consegue ver esses discos. A gente consegue ver também núcleos de ossificação em esqueleto apendicular. As esternebras ainda estão em desenvolvimento, não estão tão calcificadas quanto a gente consegue ver em um paciente mais velho. As costelas também têm um formato bastante característico. Então, antes de falar especificamente sobre esse paciente, vamos voltar um pouquinho e conversar sobre o exame radiográfico. O exame radiográfico, assim como qualquer outro exame complementar, e eu vou bater nessa tecla várias vezes ao longo de todos os vídeos que a gente tiver aqui, o exame radiográfico é um exame que complementa as informações que você tem com o teste físico, né, com o exame clínico do paciente. Um paciente que é recebido em qualquer hospital, clínica veterinária, vai ser levado geralmente porque tem algum problema acontecendo com ele. Ou ele está respirando mal, ou ele está com tosse. É mais difícil a gente pegar os pacientes que vão para o veterinário só fazer exames de rotina, até porque o exame radiográfico não faz parte dos exames de check-up. Se o paciente não tem nenhum problema clínico, nenhum problema evidente, você não vai indicar um exame radiográfico, porque o exame radiográfico é um exame que não apesar da gente conseguir encontrar facilmente nos grandes centros urbanos, em várias clínicas, ele não é um exame que é isento de riscos ao paciente. É um exame que pode causar, tem um potencial mutagênico, né? Então, tem certos riscos à saúde. Então, a gente não vai indicar um exame radiográfico para um paciente que está bem, que está comendo bem, está respirando bem, não está com tosse, não tem sinal nenhum, o animal foi só vacinar, tomar as vacinas anuais e o veterinário pediu o exame de raio-x de tórax. Não faz muito sentido. Até porque a gente pode até encontrar algumas imagens e ficar perdido. Quer dizer, então o paciente não tem nenhuma alteração clínica, mas eu encontrei essa imagem aqui, qual que será que é a relevância dela? Então, assim, não é interessante você fazer um exame de raio-x de check-up, tá? Exame de sangue, tudo bem, exames de ultrassom também, abdominais, né? Porque o exame de ultrassom, diferente do raio-x, não oferece esse potencial mutagênico, mas então o exame radiográfico ele vai ser usado para responder uma pergunta que o clínico vai se fazer. Então, imaginando que o paciente foi levado ao veterinário porque está com tosse, o clínico vai, então, o veterinário vai fazer o exame no paciente, vai observar mucosas, vai fazer todo o exame físico, observando aqueles parâmetros, aqueles 5 pontos do exame físico da semiologia, que são inspeção, palpação, percussão, auscultação, olfação, às vezes. E então, o paciente que tem tosse, o clínico vai fazer uma pergunta: será que ele tem pneumonia? Né, pneumonia é uma coisa que a gente consegue observar quando ela está consolidada no exame raio-x, no exame radiográfico. Ou então, será que ele tem bronquite? Depende, lógico, da faixa etária do paciente. Se for um paciente jovem e começou a tossir ou ter dificuldade respiratória, tem uma certa alteração da coloração de mucosas até, o mais provável é que tenha
uma pneumonia nesse paciente. Já o paciente mais velho, um cachorro de, sei lá, 15 anos de idade, com histórico de diagnóstico já de melanoma, né? Você vai fazer, então, esse exame com uma outra suspeita, né? Então, a suspeita de neoplasia torácica já existe nesse caso. Então, depende, lógico, do paciente com que a gente está lidando. Então, o paciente foi no veterinário, está com tosse, o clínico vai fazer uma pergunta para ele, e aí ele solicita o exame radiográfico para que essa pergunta seja respondida. Então, todo exame radiográfico, espera-se que todo exame radiográfico tenha sido solicitado, desde que o clínico tenha uma pergunta na cabeça dele. E aí o ideal é que quando ele vai fazer a solicitação na requisição, ou se você for o clínico, você trabalha com clínica médica, se você não tem esse hábito, atente-se a isso porque ajuda o radiologista. Coloque, então, o que você quer que seja feito, qual que é a região que você quer que seja radiografada, e coloca também qual que é a suspeita clínica, qual que é a sua suspeita sobre esse paciente. Então, você coloca exame de raio-x torácico para o paciente descrito com suspeita de pneumonia. Se você conseguir colocar até um breve histórico clínico do paciente, ajuda muito mais. Porque a gente que está na rotina de diagnóstico por imagem, a gente encontra, às vezes, algumas imagens no exame radiográfico, mas não consegue atribuir necessariamente aquelas alterações de imagem à clínica do paciente. Então, se eu encontro uma alteração brônquica pulmonar, uma alteração brônquica daquele paciente que tem uma suspeita de bronquite ou pneumonia, e você coloca o histórico que faz sentido, que seja compatível com essa imagem radiográfica e essa suspeita, eu consigo atribuir aquela alteração morfológica a essa possibilidade diagnóstica, né? Então, tudo vai tendo uma conversa entre o clínico, entre o proprietário, que às vezes vai passar algumas informações para você durante o procedimento radiográfico, ali do exame radiográfico, e o radiologista, né, ou o imaginologista. Bom, então, falei um pouquinho sobre essa parte do exame de raio-x, quando que você vai ter a indicação de fazer o exame radiográfico, e a gente vai voltar, então, para aquele paciente. Aqui, então, a gente tem, como eu falei, um cão jovem. Esse paciente aqui estava com suspeita de bronquite. Mas isso não vem muito ao caso porque a gente não vai focar tanto na doença aqui do paciente. A gente vai falar sobre o que a gente consegue identificar, o que a gente consegue avaliar no exame radiográfico de tórax. Então, quando você vai fazer a avaliação de qualquer região, é interessante que você tenha na sua cabeça um protocolo de avaliação, para que você não esqueça de nenhum ponto, para que você não deixe passar nenhum detalhe, é interessante que você use esse mesmo protocolo de avaliação para todos os pacientes. Então, você começa avaliando uma estrutura e termina avaliando outra estrutura, sempre de forma sequencial. Quando você tem esse protocolo automaticamente instalado na sua cabeça, a avaliação fica muito mais fácil, fica uma coisa mais automática e você consegue avaliar de forma mais objetiva todos os pacientes, sem esquecer nenhum detalhe. Então, aqui a gente vai falar sobre quais são esses sistemas, essas estruturas que a gente consegue identificar no exame radiográfico. Bom, primeiro a gente vai falar então de sistema circulatório, propriamente das estruturas que estão localizadas dentro do tórax. Então, a principal coisa, pelo menos para mim, que chama atenção no exame radiográfico de tórax é o coração. Então, o coração toma um espaço relativamente grande aqui no exame radiográfico de tórax, e é essa estrutura que a gente consegue ver com o formato cônico, localizada na região central aqui da cavidade torácica. A gente não fala de coração propriamente, a gente vai falar da sombra cardíaca ou silhueta cardíaca, porque quando a gente identifica o coração no exame radiográfico, tem sobreposição de pericárdio, gordura pericárdica, ou se o paciente tiver algumas alterações de efusão pericárdica, enfim, a gente vai falar de silhueta cardíaca.
Então, a silhueta cardíaca vai ser a estrutura que chama mais atenção e é essa estrutura aqui. Esse exame radiográfico foi feito com 3 projeções, que quando a gente está fazendo uma investigação minuciosa de tórax, é interessante que sejam realmente feitas as 3 projeções radiográficas, uma lateral direita, que é essa primeira, a lateral esquerda e a ventrodorsal. A gente consegue ver a silhueta cardíaca nessa região central em todas as projeções realizadas. Então, esse aqui é o aspecto normal de uma silhueta cardíaca, de um cão. Junto com a silhueta cardíaca, a gente consegue identificar no exame radiográfico vasos pulmonares, fazendo ainda parte do sistema circulatório. Em outro vídeo a gente pode falar um pouquinho sobre a relação do coração com vasos pulmonares, de onde vem o sangue, para onde vai o sangue, o que ele vai oxigenar, o que é sangue oxigenado e o que não é. Porque é importante que a gente tenha também na cabeça isso faz parte da graduação básica de veterinária, mas como é muita informação, a gente acaba esquecendo às vezes, né? É normal esquecer, mas quando a gente vai trabalhar com exame radiográfico, é interessante que a gente tenha isso de forma muito bem, muito consolidada na nossa mente já, porque vai fazer parte da rotina de trabalho. Exame de tórax é uma coisa que acontece, que é solicitada com muita frequência. Todos os laboratórios em que eu trabalhei, todos os colegas com quem eu converso, falam a mesma coisa. Exame radiográfico de tórax é o exame mais solicitado, todos os dias tem pelo menos... Depende da rotina, né? Depende do número de pacientes que você atende, mas faz parte o exame mais numeroso de toda a rotina dos colegas que eu tenho e de todos os locais de trabalho, seja laboratório, hospital ou clínica veterinária. Então é importante que a gente tenha isso bem consolidado na nossa cabeça. Mais para frente, então, a gente vai falar um pouco sobre isso. Mas então, aqui voltando para a imagem, a gente falou da silhueta cardíaca, tem os vasos pulmonares. Então, os vasos pulmonares são aqueles que vão levar o sangue para o pulmão, sangue não oxigenado, né? Pelas artérias pulmonares, então passa pelo pulmão, a oxigenação acontece e aí o sangue oxigenado retorna ao coração por meio das veias pulmonares. E além dos vasos pulmonares, a gente tem os grandes vasos também. Aqui no tórax a gente vai conseguir observar a aorta e a cava. Então aqui nessa imagem, junto da região hilar, a gente tem algumas estruturinhas filamentares de radiopacidade de água, que estão situadas, por exemplo, aqui. Ó. Tem essa estrutura e essa. Os vasos pulmonares geralmente estão situados em pares, tem uma artéria e uma veia, que está entremeada por um brônquio principal, um brônquio lobar. Então a gente consegue ver aqui vasos pulmonares nessa região. Nas outras projeções a gente consegue, aqui também está mais bonitinho, aqui uma artéria pulmonar, uma veia pulmonar. Na projeção ventrodorsal a gente consegue também observar essas estruturas, elas estão aqui, por exemplo. Então aqui a gente tem uma artéria pulmonar e uma veia pulmonar. E aí tem os grandes vasos, a veia cava. Aqui não está tão bem definida nem a aorta nem a veia cava, mas a aorta ela vai seguir um trajeto caudal aqui, a aorta torácica caudal, né? Tem a curvatura da aorta, que segue essa direção. E a veia cava também localizada aqui. Essa estruturinha aqui que eu já vi muita gente confundir com alteração de parênquima pulmonar. Às vezes, principalmente na projeção lateral esquerda, por sobreposição da silhueta cardíaca com a veia cava, ela acaba adotando um formato meio arredondado ali, uma imagem artefatual, e às vezes as pessoas acham que isso corresponde a um nódulo pulmonar e acabam indicando o controle radiográfico para uma coisa que nem teria necessidade, porque a veia cava aparece com esse aspecto em alguns pacientes. É importante que a gente saiba disso. Bom, sistema circulatório então é isso. Grandes vasos, aorta e cava, silhueta cardíaca e vasos pulmonares, que são divididos entre artérias e veias pulmonares. Uma coisa que eu não falei aqui
é que quando a gente vai fazer a avaliação do tórax, a gente pode dividir o tórax em regiões, né? A gente tem tanto a região cranial, que seria essa região cranial, a silhueta cardíaca, ou caudal, a silhueta cardíaca. A gente pode também usar os termos de dorsal, para aquilo que está mais próximo da coluna vertebral, ou ventral, aquilo que está mais próximo do externo, ou a gente pode usar os termos hilar, peri-hilar e periférico, quando a gente tem alterações que estão localizadas aqui na região do hilo, da divisão ali entre os brônquios principais. Então a gente fala, por exemplo, se tiver um nódulo aqui nessa região, eu vou apontar então uma estrutura nodular de radiopacidade X, localizada em região hilar. Ou peri-hilar, aquela região que fica ao redor do hilo, ou região periférica. Na região hilar, os vasos pulmonares têm um calibre maior. E aí eles vão ficando cada vez mais finos quando eles seguem em direção à periferia. É só um detalhezinho, né, uma informação, que é até um pouco óbvio a gente pensar isso, né, mas é importante que a gente tenha isso na cabeça também. Na ventrodorsal, aquela coisa da região hilar, perihilar e periférica também existe. Então, aqui seria a região hilar, aqui perihilar e região periférica. A gente pode também usar outros tipos de localização, a gente pode usar espaços intercostais, pode usar o lado esquerdo e direito. Quanto mais informação você passar para o clínico, quando você identifica uma estrutura anômala, melhor. Bom, então a gente falou de sistema circulatório, é o primeiro ponto que você tem que ter como parâmetro de avaliação do raio-x torácico. Silhueta cardíaca, vasos pulmonares e grandes vasos. Agora a gente vai passar para o sistema respiratório. Então vamos começar pela traqueia. Então a traqueia é um tubo semiflexível que vai levar o ar da região da boca até o pulmão. Então a gente tem aqui uma estrutura tubular de radiotransparência ou de radiopacidade de ar que atravessa toda a região cervical e segue em direção ao hilo. A gente consegue observar a traqueia com esse aspecto nas projeções laterolaterais. E na ventrodorsal a gente consegue observar também, ela está localizada aqui. E nesse exame ficou até um pouquinho mais evidente a divisão entre brônquios principais, esquerdo e direito. Então a gente tem que avaliar a traqueia, trajeto e luz traqueal, né? Diâmetro traqueal, ele tem que ter um diâmetro uniforme, né? A traqueia tem que ter um diâmetro mais ou menos igual desde a região cervical até a região torácica terminal, onde ela começa a ter um afilamento, lógico, porque ela vai se dividir entre dois brônquios, esquerdo e direito. Depois disso, a gente vai ter a avaliação dos campos pulmonares, que são divididos em lobos, né? A gente tem pulmão esquerdo e direito, cada lado tem uma divisão lobar, que ainda bem que é a mesma entre cães e gatos, então facilita, né? A gente não precisa gastar tanta energia assim decorando a divisão de lobos pulmonares, porque é a mesma entre cães e gatos, que são, então, do lado esquerdo, que seria esse aqui. A gente tem o lobo pulmonar cranial, que ficaria localizado mais ou menos nessa região, o lobo pulmonar caudal. O lobo cranial esquerdo é dividido em dois segmentos, tem o segmento cranial e o segmento caudal. Então a gente tem dois lobos aqui do lado esquerdo. Aí a gente vai para o lado direito, tem lobos cranial, lobo médio e lobo caudal. Além disso, a gente tem o lobo acessório, que faz parte dos lobos do lado direito, que fica localizado mais ou menos nessa região. Apesar dele ser do lado direito, ele fica ocupando aqui um espaço junto à linha mediana, ele até atravessa um pouquinho para o lado esquerdo. Ele é do lado direito porque o brônquio desse lobo vem do brônquio principal direito. Bom, mas então aqui a gente está falando de sistema respiratório, você vai fazer a avaliação de traqueia, trajeto e diâmetro e fazer a avaliação dos campos pulmonares, dos lobos pulmonares, que nem sempre, aliás, o normal é que eles não tenham uma divisão aparente, a gente não consegue distinguir um lobo do outro no exame radiográfico de tórax normal.
Por isso eles têm que estar mais ou menos com o mesmo tom de cinza, com a mesma radiopacidade, que é a radiopacidade de ar. Então a gente consegue ver que desse lado esquerdo, o pulmão está com uma cor parecida com a do lado direito. Esse é o normal. Vocês estão se perguntando, talvez, o que seria essa estrutura que está atravessada aqui nessa região. Bom, eu lembro que é um paciente filhote, eu vou falar então no final dessa apresentação o que é, mas talvez alguns de vocês já tenham adivinhado do que se trata isso aqui. Então, eu falei de 2 pontos até agora: sistema circulatório, silhueta cardíaca, vasos pulmonares e grandes vasos. E sistema respiratório, traqueia e campos pulmonares. O próximo ponto que a gente vai avaliar é o espaço pleural. O espaço pleural não é um espaço, não é uma estrutura que vai ficar evidente no exame radiográfico normal. A gente tem que saber que esse espaço existe, e é um espaço que diz-se que é um espaço virtual, né? Que a gente não vai enxergar, a não ser que tenha acúmulo de líquido ou ar nesse espaço. Quando tem alguma dessas alterações, a gente passa a identificar a divisão entre lobos pulmonares. Então, o espaço pleural, por exemplo, ele fica aqui entre a parede torácica e a superfície pulmonar. O espaço pleural, depois vocês dão uma pesquisada nos livros de anatomia, é um espaço que ocupa todo o tórax, mas no exame radiográfico, o que chama mais atenção quando tem alteração nesse espaço é justamente isso que eu acabei de citar, né? Que a gente chama de fissuras interlobares. São as linhas que permitem a distinção entre lobos pulmonares. Então, no exame radiográfico normal, quando você vai fazer a avaliação desse terceiro parâmetro, que é de espaço pleural, você não pode identificar divisão entre lobos pulmonares. Então, esse é o ponto principal aqui, esse é o ponto essencial que a gente tem que guardar. Além dessa divisão entre lobos pulmonares, que fica, talvez, para quem não tenha tanta experiência, mais evidente na projeção ventrodorsal, a gente pode identificar, nas projeções laterolaterais, em alguns casos, a formação de um nível de radiopacidade de água ventralmente, principalmente quando a gente faz uma projeção radiográfica com paciente em estação. Então, a gente vira a ampola de raio-x para que sejam feitos raios horizontais, e aí, quando o paciente tem líquido acumulado no espaço pleural, esse líquido vai ficar localizado numa porção ventral da cavidade, por conta da gravidade, né, que vai puxar esse líquido para baixo, e a gente consegue identificar um nível de radiopacidade de água ventralmente. Quando tem ar acumulado na cavidade torácica, a gente já vai ver um nível de radiotransparência, ou de radiopacidade de ar, acumulado na região dorsal. Porque o ar vai ser mais leve do que as estruturas que são repletas por líquido, como silhueta cardíaca, enfim. Então, a gente vai ter esse acúmulo de bolhas de ar situados numa porção mais dorsal da cavidade torácica. Então, terceiro ponto, espaço pleural. O quarto ponto que a gente vai fazer a avaliação é de linfonodos intratorácicos. Os linfonodos estão espalhados por todo o nosso corpo, a gente tem linfonodos periféricos e linfonodos internos, né? Tanto no tórax quanto no abdômen a gente tem esses linfonodos. O exame ultrassonográfico permite a avaliação dos linfonodos abdominais. O ultrassom torácico também permite a identificação de linfonodos torácicos, mas a gente consegue identificar esses linfonodos ou quando eles estão muito aumentados ou quando a gente já tem a perda da aeração pulmonar normal, porque o ar atrapalha a avaliação ultrassonográfica, né? Então, a gente consegue observar esses linfonodos do tórax pelo exame ultrassonográfico quando eles estão muito grandes. No exame radiográfico, eles também só vão aparecer quando eles estão muito aumentados. Então, são 3 grupos de linfonodos intratorácicos. A gente tem os linfonodos externais, os linfonodos traqueobrônquicos e os linfonodos mediastinais craniais. Então, o nome desses linfonodos já dão uma ideia da localização deles. Então, os linfonodos externais vão estar junto do externo, os mediastinais craniais vão estar distribuídos no mediastino cranial, e os traqueobrônquicos vão estar localizados na divisão entre traqueia e brônquios principais.
Os linfonodos externais, eles vão estar localizados entre a segunda e terceira esternebra, mais ou menos. Então, a gente tem aqui 8 esternebras, né? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, que é o processo tifoide, que aqui não está tão evidente. Entre a segunda e a terceira esternebra, a gente consegue, quando estão aumentados, identificar os linfonodos de grupo external, que vão estar situados, então, no assoalho da cavidade torácica, nessa região aqui. Então, se você faz exame de um paciente que tem uma estrutura arredondada ou ovalada na porção de assoalho da cavidade torácica ou dorsalmente à segunda e terceira esternebra, você tem uma imagem sugestiva de linfonodomegalia external. Os linfonodos mediastinais craniais, eles vão estar acompanhando aqui o trajeto traqueal, acompanhando também os grandes vasos que estão cranialmente distribuídos, que estão localizados cranialmente à silhueta cardíaca. A gente não consegue distinguir esses grandes vasos craniais à silhueta cardíaca, mas tudo isso corre no mediastino cranial, que é um outro espaço, assim como o espaço pleural, que é um espaço virtual. Então, quando a gente tem aumento dos linfonodos mediastinais craniais, a gente vai identificar estruturas que se assemelham a massas, né, nódulos, e eles não vão ter, geralmente, um contorno bem definido, mas eles vão causar efeito de massa, vão causar deslocamento do trajeto traqueal, ou para cima ou para baixo, geralmente para baixo. Então, quando você tem efeito de massa nessa região de mediastino cranial, a grande chance é que seja um caso de linfonodomegalia mediastinal cranial. E os linfonodos traqueobrônquicos vão estar localizados mais ou menos nessa região. São 3, geralmente. Então, tem o lado esquerdo e direito dos brônquios principais e um localizado centralmente, junto da carina ali, que é a divisão da traqueia. Quando eles estão aumentados, vai ter também efeito de massa. Geralmente, o paciente vai ter tosse, porque a traqueia e brônquios principais são comprimidos, acabam, às vezes, causando um colapso do brônquio e o paciente tem muita tosse por conta disso, da mesma forma que os pacientes têm tosse quando tem aumento da silhueta cardíaca, e aí a gente tem compressão dos brônquios principais nessa região terminal. Então, a gente vai identificar estruturas semelhantes a massas ou nódulos nessa região hilar, dorsalmente a silhueta cardíaca, na região de base cardíaca. Também nunca vai ser uma estrutura com contorno bem definido, mas se você identifica uma estrutura que se assemelha à massa e causa efeito de massa nessa região, você não consegue, às vezes, saber se é uma massa de base cardíaca ou se é linfonodomegalia traqueobrônquica. É difícil a gente ter aumento isolado de linfonodos, de grupos de linfonodos. Os linfonodos externais, aumento isolado desses linfonodos é um pouco mais comum. Geralmente, fêmeas com tumor de mama podem ter esse linfonodo aumentado. Porque esse linfonodo drena a região abdominal, a região cutânea abdominal, a região mamária. Já os linfonodos mediastinais craniais e traqueobrônquicos vão ficar reativos, geralmente por alterações intratorácicas mesmo, alterações inflamatórias infecciosas. O que é mais comum é a gente encontrar linfonodomegalia torácica generalizada, então, nos casos de linfoma, que o paciente vai ter aumento de linfonodos tanto periféricos quanto internos abdominais e torácicos. Então, a gente falou de 4 pontos: sistema circulatório, silhueta cardíaca, vasos pulmonares e grandes vasos. Sistema respiratório, traqueia e lobos pulmonares. Espaço pleural e linfonodos intratorácicos. O quinto ponto que a gente tem que fazer avaliação em todo o paciente é o diafragma. Então, o diafragma é um músculo que divide a cavidade torácica da abdominal e é um músculo essencial para que a gente faça a troca gasosa, né, a respiração. Então, o que permite que a gente tenha essa distinção entre as duas cavidades é justamente o diafragma, que está situado nas projeções laterolaterais nessa região e na projeção ventrodorsal nessa região. A gente não consegue diferenciar diafragma da silhueta hepática, a gente não consegue saber quando começa e quando termina um ou outro, mas o normal é a gente conseguir identificar em todos os exames essa imagem. O diafragma tem uma cúpula que fica localizada na região mediana, e a gente tem os pilares esquerdo e direito.
pilar ou crura são termos que podem ser usados da mesma forma. Então, a gente tem aqui um pilar esquerdo e um pilar direito. Nesse paciente, especificamente, a gente não tem uma divisão muito bonita entre pilar e cúpula diafragmática, mas em alguns pacientes eles ficam bem isolados. A gente consegue ver um pilar esquerdo, um direito e a cúpula no meio. Nas projeções laterolaterais, a gente consegue também identificar isso, e aqui a gente tem uma divisão mais bonitinha da cúpula, que fica situada mais ventralmente, e os dois pilares. Esse aqui é o pilar esquerdo, e esse aqui é o pilar direito, e aqui o pilar direito e o pilar esquerdo. Eu sei qual que é qual, porque essa é uma projeção lateral direita. Então, o paciente está com o lado direito encostado na mesa, logo, o pilar direito é o que vai estar situado mais cranialmente do que o outro, porque o peso das vísceras abdominais acaba empurrando esse pilar mais para frente, além do fato do pulmão desse lado que está encostado na mesa estar amassado, está menos insuflado e está situado mais cranialmente por conta disso. Então, o diafragma é uma estrutura que você tem que identificar em todos os pacientes. Até porque se você recebe um paciente que tem ruptura de diafragma, você já levanta essa suspeita, porque ele vai estar respirando muito mal, principalmente quando for um trauma recente. Às vezes o paciente que tem ruptura de diafragma não demonstra tantos sinais, e esses casos geralmente são os casos de ruptura antiga, os pacientes que têm ruptura de diafragma quando são filhotes, os anos acabam passando, e ele tem uma certa estabilização desse quadro, ele se acostuma com esse padrão respiratório, a não ser que ele seja colocado à prova e passe por um momento de estresse, ou que ele tenha que fazer exercício muito intenso, ele não vai demonstrar dificuldade respiratória. Então, o diafragma é o quinto ponto que a gente tem que identificar nos pacientes. O sexto da nossa lista é o gradil costal. Então, aqui o gradil costal é composto pelas costelas e pelas cartilagens costais. Então, a gente tem no cão e no gato 13 pares de costelas que vão estar relacionados com cada vértebra torácica. O normal, o comum, é a gente ter 13 pares de costelas. Algumas variações existem. Quando a gente tem vértebras de transição, ou hipoplasia e agenesia, ou costelas supranumerárias. Outra coisa que vai causar alteração das costelas ou do gradil costal são os casos de fratura, neoplasias. Então, aqui a gente consegue ver a costela, que tem cabeça e corpo, elas estão relacionadas com cada uma das vértebras torácicas e estão distribuídas aqui, protegendo a cavidade torácica, porque essa é a função delas, proteger as estruturas nobres que estão localizadas nessa região, formando realmente um gradil. E aí ela se comunica ventralmente com o externo por meio das cartilagens costais, que aqui, por ser um paciente filhote, não estão calcificadas, não estão mineralizadas, e a gente então não consegue distinguir essas cartilagens. Mas cada costelinha está se comunicando com o externo por meio dessa cartilagem. Pacientes mais velhos podem ter mineralização dessas cartilagens e isso não corresponde, não configura uma alteração relevante. Isso é um achado de imagem, assim como focos de mineralização de qualquer outra estrutura. Mineralização de cristalino, quando a gente faz exame de raio-x de crânio, mineralização de anéis traqueais, mineralização de cartilagens costais, focos de mineralização distrófica, enfim, geralmente não é uma coisa importante. Mas então, é interessante que a gente faça a contagem dessas costelas e faça avaliação para ver se elas têm alteração de número ou forma, indicando um processo traumático ou congênito. Além das costelas, é legal que a gente faça avaliação também do externo. Então, o externo também pode ter algumas alterações congênitas do tipo pectus escavato, pectus carinatum, que são aqueles quadros em que o externo ou é pronunciado ventralmente, que é o pectus carinatum. A gente geralmente vai ter um paciente com uma estrutura dura, proeminente na região external, e o pectus escavatum é aquele externo que é voltado para dentro do tórax. São coisas que geralmente não têm importância clínica também,
São achados de imagem, às vezes que o proprietário mesmo ou o clínico nem identificou no exame. Mas é legal colocar no laudo só para que a gente tenha uma avaliação morfológica completa desse tórax. Bom, então de tórax a gente falou de 6 pontos até agora. Sistema circulatório, sistema respiratório, espaço pleural e mediastinal, linfonodos intratorácicos e gradil costal e diafragma. Além desses pontos, a gente então vai ver a periferia do tórax, que seria então os limites dorsal, ventral, cranial e caudal da cavidade torácica, que são feitos por quem? Pela coluna vertebral, pelo abdômen, pelo externo, que a gente já falou um pouquinho, e pela região cervical e membros. Quando a gente faz exame radiográfico de qualquer região, se você identifica alteração em alguma região que não seja aquela que foi solicitada, é interessante que você coloque no laudo. Então, por exemplo, se a gente tem aqui um paciente que fez raio-x de tórax e você identifica que tem um cálculo renal, você coloca isso no tórax porque a gente consegue ver um pedacinho da região epigástrica ou abdominal cranial. Se você identifica que tem sinais de processo degenerativo em coluna vertebral torácica, ou mesmo cervical, espondilose, disco-espondilite, osteoartrose de processos articulares, fraturas antigas, é legal que você coloque. Na região cervical, se você tem, sei lá, um projétil balístico alojado em tecidos moles, ou então um sinal de processo degenerativo ou fraturas antigas em membro torácico, você coloca isso no laudo. Então, além das estruturas torácicas, é interessante que você faça a avaliação da periferia, que é composta por coluna vertebral, esqueleto apendicular torácico, abdominal e tecido subcutâneo. Então, voltando aqui, a gente vai tentar recapitular o que a gente falou até agora. Quais são os pontos que a gente vai avaliar em todo paciente que for fazer exame radiográfico torácico. Se você não anotou, é interessante que você faça essa anotação agora para exercitar isso. Se você está começando a fazer avaliação radiográfica, tenta treinar o seu olho direto para focar nessas estruturas e se habituar a tornar isso uma coisa automática. Bom, primeiro então, silhueta cardíaca, vasos pulmonares e grandes vasos, sistema circulatório. Segundo ponto, traqueia e lobos pulmonares, sistema respiratório, né? Terceiro ponto, espaço pleural. Quarto ponto, linfonodos intratorácicos. Quinto ponto, diafragma. Sexto ponto, gradil costal e cartilagens costais e costelas, né? E aí o sétimo ponto, a periferia do tórax. Então, esqueleto apendicular, que seriam os braços do paciente, coluna vertebral, um pedacinho da cervical, um pedacinho da lombar e o segmento torácico, abdômen, na região epigástrica ou abdominal cranial, e tecido subcutâneo, região external. Se você fizer a avaliação dessas estruturas, sempre na mesma ordem, é praticamente impossível que você deixe passar algum ponto. Já aconteceu comigo, geralmente nos dias mais corridos, a gente acorda às vezes, né, um pouquinho mais aéreo, e acontece, a gente esquece. Se você envia para o clínico, ele pode até ligar para você e falar, você não falou da silhueta cardíaca. Já aconteceu comigo, enviar um laudo de um paciente que estava com alteração respiratória, eu fiquei escrevendo tanto de pulmão e tal, que eu acabei esquecendo de falar do coração, que é uma coisa básica. Então acontece, para evitar esse tipo de erro, que é um erro básico, tenta se habituar a fazer essa listinha automática na sua cabeça. Então você vê, eu tenho isso já para mim, de seguir essa lista, e acontece de esquecer de vez em quando. No exame ultrassonográfico também é dessa forma. A Lu vai falar para vocês, talvez em algum momento, de fazer a avaliação seriada das estruturas sempre na mesma ordem, para que você não esqueça nenhum ponto. Mas acontece, errar é humano, o que não pode mesmo é você tornar o erro uma coisa muito frequente, que aí
você precisa rever o que está acontecendo para melhorar. Eu esqueci de falar o que é aquela estrutura localizada ali nessa região aqui. Bom, isso aqui é uma estrutura que a gente só identifica em pacientes muito jovens, pacientes de 2, 3 meses, às vezes um pouquinho mais, só que aqui está muito evidente. Geralmente não é uma estrutura que fica tão bonita assim. Isso aqui é o timo. Ele fica localizado no mediastino cranial. Ele tem um formato parecido com a vela de um barco. Ele fica situado aqui para o lado esquerdo do tórax, né? Então ele está localizado no mediastino cranial, junto da linha mediana, mas parte dele se projeta aqui para o lado esquerdo. A gente consegue ver mais evidentemente na projeção ventrodorsal, mas na projeção lateral, a gente tem também, às vezes, uma imagem de somação junto aqui da borda cranial da silhueta cardíaca. Isso aqui não pode ser confundido com pneumonia. Isso é o timo. E é até difícil, né? Porque às vezes é um paciente jovem que está com tosse e o clínico quer que você diga que ele tem pneumonia e você não vai referir nada de pneumonia, por exemplo, nesse caso, mas ele vai receber a imagem, vai observar isso aqui e vai te perguntar, viu, mas o que é isso aqui? Aí você tem que brigar, às vezes, com ele, falando, não, isso aqui é o timo, mas com o tempo você vai tendo mais segurança para conversar com os clínicos e manter firmeza naquilo que você está falando, né? Não se deixar levar pelos clínicos ou proprietários que querem que você encontre alguma coisa que de acordo com o que você está vendo, não tem, né? Não existem. Bom, espero que vocês tenham gostado, espero ter conseguido passar de forma clara esses pontos aqui. Se eu esqueci de alguma coisa, ou se você tem algum comentário para fazer, deixa aqui embaixo nos comentários. É isso, espero que vocês tenham gostado e até a próxima. Tchau, tchau.